Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui da Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas, também aqueles companheiros que nos assistem agora pela transmissão ao vivo na rede Espírita, na rede Amigo Espírito, canal 4, e também aqueles que mais tarde verão o vídeo que o Carlão está produzindo aí. Um bom dia a todos nós. O tom da voz, o som está confortável, gente? Está bom de ouvir? Está tranquilos? Tudo bem? Meus irmãos, os especialistas da criança, estudiosos da criança, pedagogos, pediatras e tantos outros, eles costumam afirmar que há uma fase na infância chamada a fase dos porquês, onde a criança consecutivamente pergunta porquês. Daí o nome. E a gente queria introduzir essa palestra, A Vida Continua, fazendo uma pergunta como que talvez se nós estivéssemos aí na infância espiritual. Por que viemos a essa casa? Por que viemos aqui? Talvez uma resposta objetiva, linear, fosse: eu vim na casa espírita porque eu quero ouvir uma palestra. Resposta correta. Aí perguntaria: mas por que você quer ouvir uma palestra? Porque a gente quer aprender mais de Jesus, seria isso? E a gente iria fazer perguntas e porquês, e chegaríamos a um último porquê. Nós viemos aqui porque queremos ser felizes. Nós não viemos nessa casa simplesmente porque queremos ser felizes. Nós viemos a esse planeta porque queremos ser felizes. O grande objetivo da nossa vida é encontrar e conquistar felicidade. Mas, de alguma maneira, a gente, mesmo que a gente não tenha um conhecimento intelectual, de alguma maneira está grafado no nosso psiquismo, isso faz parte da questão 621 de Livro dos Espíritos, está grafada em nossa consciência a lei de Deus. E, de alguma maneira, nós viemos aqui para resgatar essa lei de Deus, que, segundo a questão 614, num paralelo, será a única maneira pela qual encontraremos felicidade. Lá naquela questão, os amigos espirituais vão dizer a Allan Kardec que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Então nós viemos aqui em busca de felicidade e talvez descobrindo que precisamos nos aproximar mais de Deus através do cumprimento fiel das suas leis para conquistar felicidade. Nós viemos aqui então nessa manhã e a nossa oração aos amigos espirituais é que nos auxiliem para que a nossa manhã seja uma manhã de paz, que a gente possa sentir otimismo em nossos corações, que a gente possa sair daqui com o coração renovado, que a gente possa sair daqui sentindo Jesus, a sua presença, e sentindo, acima de tudo, felicidade. Que os benfeitores espirituais, então, que nos conhecem profundamente, que conhecem os nossos sentimentos mais íntimos, que nos veem em todas as situações, talvez as mais difíceis e desafiadoras, que eles possam se utilizar de mim, apesar da minha limitação, para a gente estabelecer uma linguagem simples, fácil, que traga consolo e esclarecimento. Então, que Jesus, através da equipe espiritual, fale aos nossos corações. O tema proposto, meus irmãos, a vida continua. A gente está vivendo aí o chamado feriadão de finados. Existe um estigma com relação à morte. Nós, na verdade, não compreendemos muito bem a morte. Um dos fatos que provam isso é o feriado ser chamado de finados. Porque, na verdade, ninguém se finda, não há finados, a vida continua, a vida prossegue. A proposta dessa palestra vai se trazer, então, o esclarecimento espírita com relação à esperança de que a vida continua. E vamos provar, através de dados da ciência espírita, que essa vida que continua nos convida a ter responsabilidades. Então, para começar a trabalhar, na verdade, eu estou falando de vida, mas essa vida que a gente está falando não é a vida material, não é essa porção de energia vital que nós recebemos para permanecer no planeta, no corpo físico. Não é dessa, porque essa efetivamente se finda. Mas então, de que vida a gente está querendo trabalhar? A gente está trabalhando aqui a vida espiritual. E há uma verdade, há uma fala do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, no item 8, onde os amigos espirituais dizem assim: a vida espiritual é com efeito a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à vida
da outra. Então, os amigos espirituais afirmam para a gente que a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, de alguma maneira, já inicialmente, a gente pode colocar com certeza de que essa vida física, ela é apenas temporária. Ele diz isso, que essa vida física, ela é transitória e passageira. Uma existência, uma espécie de morte. Meus irmãos, quando eu trabalho, quando eu vejo esse tema, quando eu leio essa passagem mais uma vez, eu fico me lembrando o quanto os benfeitores espirituais têm razão naquilo que colocam. A vida passageira. Parece que nós todos temos a mesma sensação. A vida está passando rápido, está correndo, os anos estão correndo. Parece que essa encarnação voou, não é? Nós que, o público masculino que talvez goste de futebol, de um bom futebol, esperamos a Copa do Mundo aí por 4 anos, ela já passou. Não teve o desfecho que queríamos, ela passou um instante. A vida é transitória e passageira. Interessante que eles pontuam como sendo uma espécie de morte. Então, se a verdadeira vida, se a vida verdadeira é a vida do Espírito, e se nós estamos encarnados, é como que se o nosso corpo físico fosse uma espécie de sepultura para o Espírito, uma espécie de prisão, aquela do Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, versículo 25, a prisão do corpo material. Então, quando nós estamos encarnados, aí sim, nós, de alguma maneira, estamos mortos. Porque, vejam bem, meus irmãos, a vida verdadeira é a vida do Espírito, a vida espiritual, a vida fora a do corpo físico. Mas, no segmento de ideias, os amigos espirituais ainda, Allan Kardec ainda complementa o raciocínio, dizendo: o corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz quando se liberta. Então, quando as pessoas retornam à parte espiritual, elas se sentem como que libertadas da prisão do corpo físico. Interessante que ele coloca ali que o corpo material é uma vestimenta grosseira e que vai cobrir temporariamente o espírito. Meus irmãos, a visão espiritual é de que a vida, de que nós temos que priorizar, são os investimentos nas conquistas espirituais, porque a vida material, tudo que temos, tudo que construímos aqui no mundo das matérias, nós deixaremos para trás. Há uma fala, me parece que é do André Luiz, na Agenda Cristã, onde ele diz que quando nós desencarnarmos, tudo que nós temos, inclusive o corpo físico, vai ficar aqui. Mas o que nós somos, o que nós construímos, nós haveremos de levar. É o transitório versus o permanente. É o patrimônio de conquistas espirituais. Mas que conquistas seriam essas? A capacidade de amar mais, de amar melhor, de tolerar, de ser paciente, de aprender a perdoar, de ser honesto, de se tornar alguém melhor em direção ao caminho da construção do homem de bem. Mas ele diz então que o corpo é uma vestimenta grosseira que cobre temporariamente o espírito. Eu me lembrei da questão 196A, onde Allan Kardec vai perguntar aos amigos espirituais: é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Allan Kardec faz uma pergunta muito objetiva: será, meus irmãos, que o espírito que nós temos influencia no corpo? Ou será que o corpo pode influenciar também no espírito? Parece que estamos diante de uma via de mão dupla, mas observem a resposta dada pelos benfeitores espirituais: teu espírito é tudo. Meus irmãos, o que é tudo? É o completo? É o que não falta? Vamos comprar um veículo e perguntamos ao vendedor: esse carro tem tudo? Se ele disser que tem tudo, é porque tem tudo. Não pode ter tudo menos o vidro elétrico, senão não é tudo. Não é assim? Tudo. Teu espírito é tudo. A resposta dos amigos espirituais está completa. Nós começamos a pensar então no valor que temos dado ao espírito. Será que temos entendido que nosso espírito é tudo? Que esse corpo passageiro é apenas uma ferramenta que deveria ser usada para a construção de valores do espírito imortal? Há uma fala na literatura de André Luiz, ele vai falar durante várias vezes, vai chamar o corpo físico de instrumento, de aparelho. Será, meus irmãos, temos usado esse aparelho
fornecido por Deus amorosamente, adequado a cada um de nós para fazer as conquistas do espírito mortal, porque esse aparelho vai findar-se. Esse aparelho vai parar de funcionar. Meus irmãos, eu não quero ser aqui ave agoreira, mas eu quero falar de uma realidade. Você vai morrer. Nós vamos morrer. Eu, há pouco tempo atrás, assisti um seminário do Haroldo Dutra Dias, e ele comentava que a gente, quando encarna, já traz no bolso a passagem de volta. Está no bolso. Mas, pela misericórdia de Deus, não sabemos a data. Ainda bem, né? Porque poderíamos ficar até desesperados em algumas situações. Mas ele segue, então, dizendo, teu espírito é tudo. Foi por isso que lá, numa fala de Jesus, registrada por Mateus, capítulo 16, versículo 26, o Cristo faz uma indagação muito pertinente. Ele diz assim, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Meus irmãos, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Parece que a gente só toma consciência disso quando está próximo da morte, ou adoecido, ou quando retornamos à parte espiritual e damos conta da realidade espiritual. E percebemos o quanto precisaríamos ter investido mais e melhor no encontro com Deus. Há uma fala do profeta Amós, no Velho Testamento, onde ele faz uma indagação dizendo assim, ele diz assim, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Será que temos priorizado essa preparação para o encontro, para o retorno à nossa pátria de origem, o mundo espiritual? Será que temos pensado nisso? Sim, porque a vida material ela nos envolve de tal forma que a gente comete um grande equívoco de acreditar que somos um ser material. E muitas vezes usamos até de forma equivocada a terminologia dizendo, eu tenho um espírito. Na verdade, nós temos um corpo. Nós somos um espírito. Mas pensando nessa mesma tocada de ideia, eu me lembrei de uma parábola. Lá no livro de Lucas, capítulo 19, vai falar sobre a parábola do rico insensato. É bem provável que nós já tenhamos ouvido várias vezes. Conta essa parábola que certo homem teria plantado e teria colhido abundantemente. Uma fartura, uma super colheita. E esse homem resolve, então, começa a travar consigo próprio um diálogo dizendo, eu vou derrubar os meus celeiros antigos, vou derrubar tudo, vou construir novos e maiores, até aí tudo bem, ele estava sendo prudente, e vou estocar tudo que eu colhi. E vou dizer à minha alma, alma, olha aí, tens em depósitos bens para muitos anos, aproveita, folga, relaxa, vai viver a vida. E diz Jesus que naquele versículo 20, ele ouviria dizer, mas Deus lhe disse, louco, esta noite eles pedirão a tua alma e o que tens preparado. Para quem será? Meus irmãos, é claro que não estamos dizendo aqui e nem pregando a ideia de que não temos que cuidar da vida material. Temos sim, estamos nela. Temos que cuidar muito bem desse aparelho. Mas será que eu tenho reservado na minha vida, no meu dia, momentos para priorizar o que é mais importante? Cuidar das questões espirituais? Seguindo esse mesmo raciocínio, há uma fala de Jesus, e essa é incisiva, e eu quis colocá-la na íntegra, no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, 19 a 21. Diz assim o texto, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Meus irmãos, Jesus é enfático, não ajunteis tesouros na terra. Nós iremos inevitavelmente nos decepcionar com o futuro desses tesouros, se eles não forem bem utilizados. A proposta, então, é usar a matéria, usar aquisições de um patrimônio para angariar recursos no mundo espiritual. É somente essa a finalidade da matéria. Por isso estamos aqui, passando apenas no momento, apenas momentaneamente, mas a fala é, não ajunteis. No entanto, Jesus traz o caráter proativo da sua fala. Ele vai dizer, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Não ajunteis na terra, mas ajuntai nos céus. Que tesouros seriam esses, meus irmãos, para nós ajuntarmos nos céus? Depois que nós vimos aí, tivemos acesso à literatura do Nosso Lar, primeiro livro da série do André Luiz, e depois o filme,
A gente poderia até pensar que seriam bônus horas, né? Juntar bônus horas, mas não é não. As virtudes que ele sugere que juntemos aqui são as qualidades morais. Já citadas: aprender a amar melhor, a amar um pouco mais, a ser respeitoso, a ser honesto, íntegro, a ser alguém que tenha compaixão, misericórdia, piedade, que pratique caridade, que se movimente em intenção, em direção aos interesses de todos e não somente dos seus. Seriam esses os tesouros dos céus. Mas ele faz um arremate, meus irmãos, muito sério. Diz assim o Nazareno: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meus irmãos, tesouro aqui na ideia de valores. Onde estão os nossos valores? Porque onde estiverem os nossos valores, aí estará o nosso coração. Os nossos sentimentos. Interessante que ele vai colocar ali essa questão do coração, e a gente vai ver que o coração é o símbolo da vida. Pelo menos da vida física, por algum instante ele é. Quando o coração para de bater, nós morremos. O corpo para de funcionar. O aparelho deixa de exercer a sua função. Mas nós podemos pensar também em coração como sendo a fonte da vida espiritual, como sendo a fonte dos sentimentos. Meus irmãos, nós viemos aqui para sentir. Nós viemos essa casa de Jesus para aproximarmos mais de Deus e sentir Jesus perto da gente. E desenvolver sentimentos. Há uma fala no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. O Espírito comunicante é o Lázaro. E o título da mensagem é A Lei de Amor, onde ele diz que o homem, no seu início, só tem instintos. Quanto mais ele vai evoluindo, os instintos são fragmentados, vão se depurando, ele começa a ter sensações. Mais tarde, então, ele terá sentimentos. E o mais importante deles, o maior de todos, o amor. Nós viemos a esse planeta, meus irmãos, esqueçam tudo que eu disse até agora, podem esquecer, depois vejam na internet. Mas não esqueçam o que eu vou dizer agora. Nós viemos a esse planeta para aprender a amar. Você está na família que está com a intenção, com a função de aprender a amar. Você mora onde mora. Você tem os amigos que tem. Você tem aptidões profissionais que tem. Você vive a condição financeira que vive para aprender a amar. Será que entendemos isso? Será que temos entendido isso e usado o que está à nossa volta como essa possibilidade de ampliar a nossa capacidade amorosa? Mas avançando então no raciocínio, meus irmãos, voltando à questão 996A, Allan Kardec e os amigos respondem: o teu espírito é tudo. Mas ampliam dizendo: o teu corpo é simples veste que apodrece. Eu não sei quantos aqui tiveram a necessidade de exumar um cadáver, e comumente é um parente, é um amigo, e quando você se depara com um corpo material em decomposição, é uma cena, no mínimo, constrangedora, desagradável. Teu corpo é simples veste que apodrece. Será que temos dado mais valor à roupa, material que vestimos, ao espírito imortal que somos? E arrematam dizendo: eis tudo. Interessante que eles são claros, não é? Eles são objetivos, eles são diretos. Eis tudo, o teu espírito é tudo. Foi por isso, meus irmãos, que Jesus, o primeiro discurso do Nazareno, lá registrado em Mateus 4, versículo 17, ele teria dito Mateus, desde então começou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que ele queria dizer, meus irmãos, com é chegado o reino dos céus? Ele falava no anúncio da realidade espiritual. Meus irmãos, a tribuna espírita deveria ser e deverá sempre ser usada para anunciar a todos nós a realidade espiritual. Nós não somos um ser material, nós estamos na matéria, e ela é temporária, e ela é frágil, e ela vai passar, ela é transitória. No entanto, o que fizermos dela em aquisições no espírito mortal, aí sim ela terá atingido o seu grande objetivo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se formos analisar a palavra arrependimento, a gente vai entender que ela significa voltar atrás, se corrigir, ser flexível, procurar se melhorar. E poderíamos, na nossa rebeldia, perguntar: mas por que eu vou me melhorar?
porque é chegado o reino dos céus. Mais cedo ou mais tarde, teremos que dar conta do que fizemos com a vida. Há uma fala de um escritor chamado Carlos Bacelli, e ele escreve um livro chamado Evangelho de Chico Xavier, alguns aqui devem conhecer, e no item 17 desse livro, Bacelli diz que Chico disse para ele que a maior dor que um espírito mortal pode sentir é a dor de retornar à pátria espiritual e descobrir que perdeu tempo e desperdiçou oportunidades. Meus irmãos, ainda há tempo, ainda há tempo. Nós temos horas, dias, talvez vida pela frente, para podermos fazer diferente, compreendendo a realidade espiritual. Compreendendo essa realidade, que o teu corpo é simples veste que apodrece. E decidindo-nos a fazer investimentos de capital emocional e espiritual naquilo que é mais importante, o espírito imortal que somos. Tudo bem até aqui, meus irmãos, estão me compreendendo? Mas seguindo então, para ampliar o raciocínio, eu coloquei didaticamente as questões trocadas. A questão 196, Allan Kardec faz uma colocação e depois uma pergunta. Observem bem o que diz o codificador. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da vida corpórea. Então ele está afirmando, nós não podemos nos aperfeiçoar, construir o novo homem, a nova criatura, sem ser passando pelas agruras e dificuldades da vida terrena. É isso que ele está afirmando. Meus irmãos, é hora de deixar de lado a revolta. Aceitar a vida como ela é. Entender que o que passamos não é fruto de uma injustiça. Mas tudo que nós colhemos são frutos de investimentos equivocados do passado. E que hoje nos servem como elementos de correção e nos servem também como elementos de ampliar a evolução moral do espírito. É hora de parar de reclamar. Mas ele diz mais, segue-se então que a vida material seja uma espécie de depurador, por onde tem que passar os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição. Meus irmãos, vejam a linguagem do codificador. Nos chama de seres do mundo espírita. É a nossa realidade. Viemos de lá, e para lá iremos voltar. E esse corpo vai se desintegrar. Vai voltar a ser matéria para ser utilizado de forma inteligente em outras faces da vida material. No entanto, o espírito que somos retornará de onde ele veio. Interessante que ele diz ali, para alcançarem a perfeição. E aí a gente vai ver, meus irmãos, que a resposta é básica. Sim, é exatamente isso. Há professores aqui entre nós? Professores entre nós? Professores. A questão está, a resposta foi dada corretamente? Corretamente. Se seu aluno te respondesse daquela pergunta, sim, exatamente isso, você daria um certo completo? Claro que sim. A resposta foi dada. Mas os amigos espirituais querem ampliar. Querem ampliá-la. Sabe por quê, meus irmãos? Estão preocupados. São preocupados com a gente. Estão preocupados com o que nós vamos entender de forma correta. Porque dessa vez eles querem que a gente entenda para assumir a responsabilidade diante da vida de espírito que somos. E veja o complemento. Diz assim os amigos espirituais. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade a que tendem. Meus irmãos, eu queria tirar daqui algumas lições importantes. Primeira delas, não basta apenas não fazer o mal. Não fazer o mal é um primeiro momento. Combater as más inclinações, más tendências, mas ele está dizendo que é preciso praticar o bem. Recentemente eu vi alguém muito zangado, porque ajudou determinada pessoa, e essa pessoa lhe deu um prejuízo financeiro, e ela ficou muito chateada porque confiou e ajudou, e me disse assim, a partir de hoje eu não ajudo mais ninguém. Se eu não puder atrapalhar, já está bom demais. Não é uma pessoa que conhece o Espiritismo, a gente compreende, porque a doutrina espírita está dizendo para a gente, é preciso evitar o mal, mas também é preciso praticar o bem. Daí viria a máxima de Allan Kardec, inspirada em Paulo de Tarso, no capítulo 15, Paulo apóstolo do Evangelho segundo o Espiritismo, criar o nosso lema.
Fora da caridade não há salvação. Mas um outro detalhe que eu quero trazer é esse que ele diz: porém somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem. Meus irmãos, não há ganho fácil, não há ganhos fáceis. Não virá de graça, virá através de trabalho e esforço. A lapidação do espírito embrutecido, animalizado, guerreiro do passado, acontecerá inevitavelmente. Vou trazer isso daqui a pouco na tela. Mas necessitará da nossa adesão voluntária e dos meus esforços. Interessante que quando eu me dei conta da palavra esforço, eu me lembrei de uma fala que nós conhecemos de cor, pelo menos os estudantes do Espiritismo sabem de cor, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, item 17, capítulo 17, item 4, onde Allan Kardec teria dito: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Meus irmãos, aqui caberia até uma outra palestra dentro da palestra, porque às vezes nos falta a incompreensão. Por exemplo, se perguntássemos aqui, esse auditório nos assiste pela internet, quem poderia nessa manhã, de sã consciência, levantar as mãos dizendo que é um espírita verdadeiro? Sabe quem? Todos nós. Todos nós. Porque ele está falando de transformação moral. Ele não está falando ainda em resultados. Meus irmãos, não temos ainda currículo a apresentar, com exceção de missionários possíveis entre nós. Mas a maciça maioria de terráqueos aqui nesse planeta são devedores. Mas o esforço, mas a transformação moral, saindo das sombras para a luz, é validada e me classifica como espírita verdadeiro, mas vai depender dos esforços que eu emprego para domar as minhas más inclinações. Então fica subentendido que eu preciso me enxergar, encontrar as minhas más inclinações, para poder dia a dia trabalhá-las, sabendo que não haverá uma transformação de uma hora para outra. Exigirá esforços sérios, trabalho sério. No entanto, meus irmãos, nós não podemos sequer pensar em desistir. Por mais que seja difícil vencer um vício, vencer um mau hábito, vencer uma questão de fofoca ou de intriga, nós vamos continuar lutando, porque a nossa destinação é a perfeição moral. Mas voltando para a resposta, então, da questão 196, outro item que queria acentuar é quando ele diz: somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas atinge a finalidade a que tendem. Meus irmãos, interessante que ele chama a encarnação de depuração sucessiva, uma após outra. Essa é a mais importante delas, porque é atual. Será que meu espírito, será que a minha vida, meu corpo tem sido usado para depurar o espírito imortal que eu sou? Então ele está falando de muitas encarnações. E aqui fica claro, meus irmãos, a realidade da morte física. Porque se nós vamos encarnar várias vezes, e temos encarnado várias vezes, nós já morremos diversas vezes. Então a morte é algo que nós conhecemos. Daí vem a explicação espírita com relação ao medo da morte. Por que temos medo da morte? Meus irmãos, a gente fica imaginando como foram as nossas mortes em encarnações passadas. Não foram mortes serenas e controladas como as atuais. Não havia anestésicos, não havia os remédios. Era um mundo de barbárie, onde muitos aqui presentes foram... Depois a gente conversa, não perco o raciocínio, pode ser? Mas depois, no término, faz favor. Senão eu perco o raciocínio, tá bom? Obrigado, tá? Então, meus irmãos, onde que eu estava? Eu estava na morte física, no medo da morte, né? No medo da morte. No mundo da barbárie, muitos aqui fomos enterrados vivos. Fomos presos num calabouço e morremos de fome, aonde os lagartos e ratos nos comeram ainda vivos. Então, essa sensação da morte, de ter medo, faz sentido. No entanto, hoje, com a evolução da raça humana, morremos de forma muito mais suave. A morte é mais dolorosa. No futuro, as impressões com relação à morte serão diferentes. Mas, na verdade, ele está falando da realidade da morte. Muito mais que isso, de uma necessidade de tomada de consciência da morte. Porque nós sabemos que vamos morrer.
Mas sabe o que a gente faz com isso? A gente não quer falar de morte, né? A gente não quer falar de morte. Mas a morte é uma realidade. Vou repetir, sem querer ser uma ave agoreira. Você vai morrer. Nós vamos morrer. Todos que passam pelo mundo material vão morrer. Mas a que nível de consciência isso tem influenciado a minha vida? Será que eu tenho percebido que a vida material é temporária, é transitória, espécie de morte, e que vai passar? O que temos feito com esse corpo material que Deus nos emprestou para angariar recursos no espírito mortal? Meus irmãos, seguindo, porque o relógio vai seguindo também, ele termina dizendo: só assim atingem a finalidade a que tendem. Que finalidade é essa a que tendem? Questão 115 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta que é muito correta. Ele está em Paris, ele vive em Paris, é 1857, primeira edição do Livro dos Espíritos, e Paris é uma cidade católica. E o que se conhecia do catolicismo? Se conhecia a doutrina, a teologia dos anjos e demônios. Não é isso? Doutrina que não está errada, mas está parcialmente incompleta. Sempre houveram videntes. Pessoas que tinham a capacidade, mesmo que sem ter condição de classificar isso de forma ordenada, quem o fez foi Allan Kardec, criando até uma terminologia própria, viam espíritos. Então, por exemplo, um vidente via um espírito mais evoluído, então via o iluminado, depurado, anjo. Via um espírito mais animalizado, ainda numa fase de isotropia, por exemplo, vivendo as dores do ódio, do remorso, demônios. Então a visão era fragmentada. Então Allan Kardec pergunta, olha que pergunta inteligente, Deus criou os espíritos, ele pergunta se Deus criou os espíritos maus e bons. Então os amigos espirituais respondem Allan Kardec: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Meus irmãos, o nosso ponto de partida é justo. Não há privilégios, não há ganho fácil, não há ganhos fáceis. Todos nós teremos que conquistar, entre aspas, a chamada salvação, a depuração do espírito. Mas segue dizendo: a cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. A natureza não dá saltos, o trabalho é progressivo. Aceite a sua limitação, não se acomode nela, não faça alianças com ela, trabalhe para vencê-la, mas entenda que será progressivamente, porque senão a gente se frustra. A gente pode querer fazer a reforma íntima e temos que fazê-la sim, sem martírios. Mas segue o texto: então, progressivamente chegar à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. O grande objetivo da encarnação que Deus nos deu, esse corpo físico, é para que a gente possa nos aproximar como espíritos de Deus. Agora veja a conclusão da resposta. Diz os amigos espirituais: nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Nós viemos aqui, meus irmãos, em busca de felicidade. A felicidade consiste em estar próximo de Deus. Então deveríamos usar essa vida para nos aproximar de Deus. Será que temos feito isso? Reflita na sua posição diante da vida. Suas atitudes têm te feito aproximar de Deus? A aproximação de Deus vai se dar pelo viés do conhecimento da lei de Deus e pela ousadia de aplicá-la à nossa história, à nossa rotina, ao nosso cotidiano. Então as perguntas seriam: será, meus irmãos, eu tenho usado bem essa encarnação? Paulo de Tarso, todo mundo conhece a história de Paulo, ele foi um grande legislador. Ele era um homem acostumado a tribunais. Ele talvez fosse uma espécie, se comparado hoje ao judiciário, uma espécie de desembargador. Era alguém que tinha uma relevância. E ele, acostumado a tribunais, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Meus irmãos, interessante aqui que a gente começa a perceber
que esse tribunal do Cristo, a teologia do passado, a gente acreditava que era a separação do joio e do trigo, a separação para mandar para o inferno ou para o céu. Também uma verdade parcial. Não era bem assim. Até porque o inferno, ele não existe. É uma invenção, uma construção humana. Mas esse tribunal, na verdade, é um tribunal que a gente vai passar após a encarnação. Já passamos algumas vezes por esse tribunal. A nossa encarnação é avaliada. Após a morte do corpo físico, há um processo de desligamento, há uma perturbação natural, e depois a gente vai ser recolhido a uma colônia de origem. Podemos passar pelo umbral ou não, mas no momento adequado, nessa colônia de origem, vamos ter a encarnação avaliada, para saber o que fizemos. Esse tribunal, meus irmãos, não é um tribunal condenatório. Deus não condena. A condenação é ideia humana. É um tribunal corrigitivo, aonde vamos ser avaliados. Então, por exemplo, nessa avaliação se constatou que eu não fui um bom pai. O que vai acontecer comigo? Um treinamento, um curso no mundo espiritual de como ser um bom pai, para na próxima encarnação eu ter mais chances de acertar. Não há condenação. O tribunal para dizer o que fizemos por meio do corpo. Será, meus irmãos, que temos feito bem ou mal? O que tenho feito por meio do corpo? As perguntas são, o que temos feito dessa vida? Será, meus irmãos, que essa visão espiritual, essa verdade espírita pode nos ajudar a fazer reflexões, para quem sabe daqui para frente começar a atuar com mais eficiência, mais inteligência, para usar de fato como deve ser usado este aparelho? A outra pergunta é, já que essa vida continua, o que a gente tem feito? O que nós temos feito, meus irmãos? A fala de Chico Xavier, onde ele diz assim, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Aceitemos isso conscientemente. O passado está registrado, não dá para mudar. Fantasia humana nenhuma poderá alcançar a mudança do ontem. No entanto, Chico diz, mas qualquer um me inclui e te inclui, e inclui desencarnados presentes aqui, vieram para ser tratados nessa energia de luz, qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Meus irmãos, não olha para o ontem. Ele tem muito fracasso, muitos débitos, muitas falhas. Não olhe para o ontem. Comecemos agora com otimismo santo para aproveitar o tempo de vida física que nos resta, porque nós vamos ter que dar contas disso a Deus. Mas seguindo então o nosso raciocínio, lá no preâmbulo do livro que é o Espiritismo, não sei quantos conhecem o livro, claro que conhecemos, esse livro ele é um livro que nasce do próprio punho de Allan Kardec, na ânsia de explicar a nova doutrina que ele teria pregado, que ele teria trazido. As pessoas ficaram confusas, mas era novo, e ele escreve um livro chamado que é o Espiritismo, para explicar a primeira edição do Livro dos Espíritos. No preâmbulo, Allan Kardec coloca assim, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Interessante que ele está em pleno acordo com o Evangelho de Jesus, quando ele fala que nós, espíritos, temos um destino. Meus irmãos, um destino é para onde eu vou. Interessante que aqui eu me lembrei de uma fala de Jesus, naquele célebre diálogo com Nicodemos, do doutor da lei, que teria na calada da noite procurado por ele, para perguntar o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna, né? E lá naquele diálogo que fala de reencarnação, e que a gente tentou, de tudo quanto foi forma, boicotar essa informação, ele está dizendo que não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não se depurar pelas múltiplas vidas. Mas no versículo 8 do capítulo 3 de João, é dito assim, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meus irmãos, observem, nascer do Espírito, tomar consciência de que somos Espíritos. Então, esse Espírito, ele não sabe de onde vem. Então, ele vem de algum lugar. Ele não foi criado no ato da concepção. Está aí um grande erro da teologia do passado. Acreditar que nós viemos como uma carta
como uma folha em branco e fomos criados no ato da concepção. Nós trazemos registros de vidas anteriores. Quer ver um exemplo, uma prova disso? Gêmeos univitelinos. Nascem no mesmo dia, mesmos pais, porque quando o filho é mais velho ou mais novo, o pai pode ter educado diferente. Educados iguais. Frequentam a mesma escola, muitas vezes a mesma roupa. Não é assim que a gente faz com os gêmeos? Crescem e se tornam diferentes. Deveriam ser iguais, então, idênticos, porque a criação é a mesma. Uma folha em branco. Recebem registros, sim, mas trazem seus registros anteriores muito claros e nítidos, provando a reencarnação. Então, ele está dizendo que o espírito não sabe de onde vem nem para onde vai. Meus irmãos, o que nós temos feito para pensar para onde temos ido. Num texto paralelo, conceituando o espiritismo, agora é Gabriel Delany, no livro chamado Fenômeno Espírita. No prefácio desse livro, Delany vai dizer assim: o espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e sua imortalidade, por meio de comunicações com aqueles aos quais impropriamente têm sido chamados de mortos. Meus irmãos, a morte não existe. Os que morreram estão vivos, continuam, porque a vida segue, a vida continua. Interessante que ele coloca ali que a alma, então a proposta é falar, o Espiritismo tem que provar para a gente da existência da alma e da sua imortalidade. A questão está nessas comprovações. Eu encontrei um DVD, nós fomos há 2 anos atrás, eu e minha esposa está aqui me acompanhando, nós fomos a Pedro Leopoldo conhecer a terra de Chico Xavier. Surgiram os companheiros que vão, muito interessante. Mas, enfim, compramos lá um DVD, esse DVD que está aí, Chico Xavier, inédito de Pedro Leopoldo Uberaba. E nesse livro, nesse DVD, apareceu uma pesquisa feita por doutora Marlene Nobre, que eu vou apresentar aqui agora, como sendo uma pesquisa validada cientificamente. Eu fui buscar a origem dessa pesquisa, e ela vem de um livro chamado A Vida Triunfa. Essa pesquisa deu origem a esse livro. Mas qual era a pesquisa? A doutora Marlene Nobre conseguiu, junto com as famílias, daquelas famílias que receberam as cartas de Chico Xavier, que deu origem ao livro As Mães de Chico, que deu origem ao filme As Mães de Chico, elas conseguiram recolher 2.000 cópias daquelas cartas, porque a carta, a família não pôde ceder, é uma preciosidade. E junto com as cartas, a família também cedeu, com as cópias das cartas dos mortos quando vivos. Se fosse hoje não ia dar certo, porque a gente não escreve mais, né? A gente só digita. Mas haviam cartas. E a Associação Médica Espírita do Estado de São Paulo, sob o comando do doutor Marlene Nobre, desencarnou tem uns 3 anos, eu acho, 3,5, contratou um grupo de calígrafos profissionais que investigam a caligrafia. Meus irmãos, e o número foi surpreendente. Em 52,5% das cartas, a caligrafia e a assinatura pertenciam ao morto. Isso é uma prova científica. No entanto, 100% das cartas havia sempre um adjetivo, havia sempre uma fala específica que identificava o morto. É aquela mãe, né, que costuma chamar o filho quarentão de meu tchutchuquinha, e se isso cai nas redes sociais, vira piada. Mas quando ele assinava, ele botava seu tchutchuquinha, provando que a vida prossegue após a morte. O túmulo não é o fim, é um novo recomeço. Meus irmãos, então as perguntas, já que a vida continua, eu te pergunto, que implicações isso nos traz? Já que a vida continua, que verdade isso nos evoca? Eu vou trazer rapidamente 3 para trabalharmos os últimos minutos que me restam. Primeira coisa a ser trabalhada, meus irmãos, pense comigo. Nós somos de natureza espiritual. De novo, estou dizendo isso, porque nós não nos convencemos ainda. Ainda estamos muito linkados à matéria, ao mundo físico. Mas a nossa origem, a nossa natureza é espiritual. Há uma fala de Jesus, em João 17, 15, 16, uma fala que também vai trazer provas do amor do Cristo por cada um de nós. Nesse texto, ele está orando
pelos discípulos que viriam. Ele sabia que nós enfrentaríamos dificuldades, mas já lá atrás está orando. E nessa prece ele diz assim: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. De que mal que ele está falando, meus irmãos? É bem verdade que ele tinha dito lá em Mateus 10, 16, logo no começo, que nós sofreríamos perseguições. Ele vai dizer: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Ele orientou os seus discípulos. Ele disse que haveriam dores. Lembram de Lucas capítulo 9, versículo 23? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, vença o seu orgulho, a vaidade e o egoísmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo que tem uma cruz. A cruz pode ser o contra-cheque, pode ser a casa que eu moro, o carro que eu dirijo, a minha família, uma limitação física. Mas há uma cruz, meus irmãos, comum a todos nós. A cruz da evolução moral. Essa nós temos que enfrentar. E algumas vezes desagradar a gente mesmo, para fazer o que é certo. Para não dar mais vazão ao império do ego, mas aderir voluntariamente à proposta desafiadora de Jesus. Então ele está dizendo, o mal, meus irmãos, o principal mal que Jesus Cristo nos ensinou, lá quando nos falou de rezar o Pai Nosso, lá no final ele vai dizer, rogar a Deus para livrar-nos do mal. Ele não está falando simplesmente de um mal físico, de assaltantes, de pessoas ruins, não. Ele está falando principalmente do mal que está em nós. Livrai-nos do mal, das sombras, desse velho guerreiro, esse guerreiro, não é o chacrinha não, o guerreiro interior, que quer vingança, que quer o ódio, de nos livrar dos sentimentos de rancor, de rebeldia. Não os peço que o tire do mundo, mas que os livre do mal. E diz assim no complemento, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Meus irmãos, nós não somos desse mundo. Acreditem em mim, façamos um esforço, porque mais tarde nós averiguaremos isso. Vamos morrer, vamos voltar à pátria de origem e podemos pensar, aquele palestrante tinha razão. Olha eu aqui de novo. Estou aqui na minha realidade espiritual. Não somos desse mundo. O segundo ponto a ser trabalhado com relação à vida contínua é dizendo que somos responsáveis por nossas escolhas e decisões. Então, se somos espíritos imortais, individualidades independentes, para ser independente tem que ser individualidade, é claro. Será, meus irmãos, que estamos pensando bem o que temos feito com a vida? Há uma fala de um poeta chileno chamado Pablo Neruda, onde ele vai dizer que nós somos livres para fazer escolhas, mas somos escravos das consequências. Paulo de Tarso assevera isso quando escreve a carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, ele vai dizer, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Meus irmãos, não poderemos fugir a essa realidade. Será que temos pensado nisso? Reprisando a fala de Amós, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. O que temos feito, meus irmãos, já que somos espíritos imortais, provados cientificamente, e que somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. E aí vem a terceira lição, que é aquela que diz que a morte, com o conceito de fim, não existe. Meus irmãos, a morte não existe. A morte não é o fim. Há uma fala do Cristo muito utilizada em velórios, é aquela lá do capítulo 11 de João, versículo 25 e 26, onde diz assim Jesus, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você vai no velório, no sepultamento, você lê esse texto, está ali o corpo morto. Não é esse corpo que vai viver. Ele não está falando de uma realidade física. Ele está projetando para a gente a ideia da realidade espiritual, batendo de novo amorosamente na mesma tecla, para que a gente entenda e faça as escolhas corretas e melhores. Priorize as questões espirituais. Meus irmãos, será que eu tenho tido tempo para cuidar do meu espírito? Responda só para você. Que livro você está lendo? Você tem um título para me dar? Não responde, não. Você está frequentando a casa assiduamente?
As pessoas te veem aqui todos os domingos. E os estudos da casa? Você tem vindo? Você tem feito o culto no lar? Você está priorizando as questões espirituais? Você tem acordado e começado o dia com uma leitura? Pode ser uma pequena, como foi feito agora aqui, reflexiva. Será que você tem começado o dia com uma leitura e uma prece? Que investimentos a sua consciência espiritual tem te levado a fazer? Porque no mundo físico, a gente gasta horas do dia. Uma dedicação profunda, sim, necessária, para construir um patrimônio. Para quê? E o patrimônio espiritual? Será que eu tenho construído? Mas o Cristo completa dizendo assim, sumiu a tela ali, Calão, deu um problema, deixa eu ir. Mas deixa eu ler então aqui, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Meus irmãos, então ele está dizendo que nós vivos e cremos em Jesus, nunca morreremos. Mas complementa dizendo, crê tu isso? Meus irmãos, será que eu creio nessa realidade espiritual? Há uma passagem do Evangelho de Jesus, onde ele estaria fazendo uma viagem, numa pequena embarcação, pelo mar da Galileia, e foi acometido por uma tempestade. O título na Bíblia é Jesus acalma a tempestade. E o barco balançava, e ele tinha ido dormir, numa região chamada Sacaria, onde ficavam lá os sacos de trigo, algodão. Estava dormindo. E o barco balançava. E os discípulos, desesperados, foram lá acordá-lo. Senhor, não está preocupado? O barco vai afundar. A gente vai morrer, todo mundo vai morrer. E o projeto de resgate da humanidade. Acordaram o Senhor. E ele vai até a proa do navio, e trabalhando uma energia que a gente não conhece ainda, mas que vamos trabalhar um dia. Ele disse que nós faremos as obras que ele fez, e ainda maiores. Está aí uma fala que só o Espiritismo consegue explicar racionalmente. Se não forem encarnações, e mais encarnações, e depurações sucessivas, não atingiremos. Então ele vai até a proa do navio, estende os braços, e faz com que os ventos se acalmem, consequentemente o mar se acalma. E então ele começa uma conversa dentro do barco, e começa alguém a dizer, que homem é esse? Que homem é esse que até os ventos e os mares lhe obedecem? Mas, meus irmãos, no momento adequado, já ancorados, só ele e os discípulos, sem humilhar ninguém, não foi na frente dos outros, ele perguntou, onde estava a vossa fé? Meus irmãos, onde está a nossa fé? Será que nós temos convicção que no controle da embarcação, chamado planeta Terra, o governador é Jesus? Por mais que as dificuldades apareçam, a nossa expectativa de esperança e de luz, nós caminhamos para ter um mundo melhor, mas para que esse mundo aconteça, ele precisa ser transformado em mim, no meu próprio mundo íntimo, porque a vida, meus irmãos, a vida continua. Então essa vida que continua nos convida, nos convoca a continuar. Ela diz para mim, continua, apesar das dores, apesar da dificuldade, apesar da saudade e da ausência, a vida diz, prossegue, apesar dos desafios. Quem não os tem? A vida diz, vai adiante, e ainda diz para a gente, recomece. Meus irmãos, eu sei que muitos de nós tiveram no cemitério sexta-feira, fomos lá, de alguma forma, em busca de matar saudades de um parente querido, que não estão lá, não é? Apenas ali estão os despojos, não estão lá, porque a vida prossegue, mas a saudade bate no peito. Talvez, meus irmãos, seja a hora da gente pensar em recomeçar. Eu li esse folder, esse post da internet, que diz assim, às vezes o coração rasgado pela dor vira retalho. Recomenda-se, nesses casos, curá-lo, costurá-lo, com uma linha chamada recomeçar. É o suficiente. Emmanuel, no Palavra de Vida Eterna, lição número 1, ele vai dizer que recomeçar é dádiva da lei de Deus. É importante, meus irmãos, recomeçarmos. Porque a vida continua. É essa física onde somos desafiados. E a dos entes queridos nos anteciparam o retorno ao mundo espiritual, também nos desafios para prosseguirem em direção a Deus. Eu quero terminar com uma frase que eu encontrei na internet,
Queria que os companheiros acompanhassem esse barquinho na tela. A frase diz assim: a morte é como um barco que se distancia no horizonte. Chega o momento que ele desaparece. Mas o fato de não vê-lo não significa que ele não existe mais. O barco está lá. Nossos queridos estão adiante. Mais cedo ou mais tarde, imediatamente ou não, nós os reencontraremos. Mas cabe-nos agora a única possibilidade, uma única possibilidade, a de assumirmos a nossa própria vida. Tomarmos as rédeas, levando em conta que somos seres espirituais, necessitados do contato com a divindade. Diz Davi, diz os filhos de Corá, num dos seus salmos, de que a alma tem sede de Deus. Meus irmãos, viemos aqui nessa manhã matar a sede de Deus. Sabe para quê? Para ser felizes. A nossa grande busca, a nosso favor, o Espiritismo. Nos oferecendo hoje uma nova chance, de um reinício, de um recomeço, para que as verdadeiras conquistas sejam elaboradas. Para que a gente possa, com a visão espiritual clara, abrangente, determinar ações que vão nos levar à felicidade. Então, que o Mestre Divino, que conhece sentimentos e corações de todos presentes aqui, encarnados ou desencarnados, ou à distância, pelo Facebook, pela transmissão da internet, que possa esse Nazareno querido nos envolver e nos convencer de que somos espíritos e que precisamos, acima de tudo, investir no espírito. Muita paz, queridos.